Sejam bem-vindos à videoconferência CICAD, Família e Comportamentos Aditivos, Pensamento Sistémico e Intervenção, que será dinamizada pelo Dr. Rui Pedro e pelo Dr. António Coelho. A moderação desta sessão estará a cargo da Dra. Alcina Ló, licenciada em Psicologia do Trabalho e mestre em Sociologia do Trabalho, Organizações e Emprego, terapeuta familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Atualmente exerce funções como diretora na Direção de Serviços de Monitorização e Informação do CICAD, a quem saúdo e passo desde já a palavra. Bom dia, doutora Alcina. Olá, Lúcia, bom dia. Obrigada também a ti pelo teu trabalho. Em nome do CICAD, sejam todos bem-vindos a esta videoconferência que conseguiu atrair muitas inscrições, o que é bom para nós. Aliás, tem sido panagem do CICAD conseguir dinamizar estas videoconferências que chamam muitos profissionais e outros interessados sobre os temas e que é uma forma que temos tido de disseminar conhecimento e tornar mais acessível a produção de informação e conhecimento que fazemos. Agradeço especialmente a disponibilidade dos intervenientes para também virem aqui e partilharem toda a sua experiência profissional e o conhecimento adquirido ao longo destes anos. Rui Pedro, António Coelho, muito obrigada por se envolverem e colaborarem com o CICAD na dinamização desta videoconferência, mas também, para quem não sabe, têm sido os nossos formadores residentes nas ações de formação que temos vindo a dinamizar no âmbito da intervenção familiar. Em nome da direção, agradeço a vossa colaboração e este trabalho conjunto que temos vindo a desenvolver ao longo destes últimos tempos. Esta videoconferência Família e Comportamentos Aditivos, Pensamento Sistémico e Intervenção pretende ser um espaço de reflexão sobre o papel da família enquanto aliado de elevado potencial nos processos preventivos, mas também, quando os problemas se instalam, nos processos reparadores. A família, à semelhança dos outros sistemas sociais, constitui-se como um fator protetor no desenvolvimento de jovens seguros, com autoestima e com capacidade de estabelecer relações positivas e satisfatórias consigo próprios e com os outros. Do mesmo modo, em momentos de crise, a família figura-se como um facilitador de percursos de reabilitação mais sustentados e duradouros e, portanto, um fator, uma âncora nestes momentos de maior fragilidade e dependência. Neste âmbito, vamos então ouvir os nossos especialistas convidados e vamos lhes dar espaço e depois vamos, no final das intervenções de ambos, dar então palco aos participantes para poderem colocar as suas questões, que evidentemente as podem ir colocando ao longo da sessão, sempre que suscita alguma questão, que evidentemente podemos ir colocando ou remetê-las para o final, ao final desta videoconferência. Passo então a apresentar o primeiro orador, que é o Rui Pedro Silva, psicólogo, mestre em Psicologia da Educação, é terapeuta familiar e formador, tem uma larga experiência na área dos comportamentos aditivos e dependências e atualmente integra a equipa do Centro de Respostas Integradas de Lisboa Ocidental, da ARS de Lisboa e Val do Tejo. Rui Pedro, obrigada por estares aqui conosco e passo-te a palavra. Seja bem-vindo. Ok. Muito obrigado, Alcina. É um prazer estar aqui contigo. Queremos agradecer este convite que o CICAD nos faz e esta oportunidade de nos partilharmos. É também um prazer estar com todas as pessoas que estão aqui e que esperamos que nos façam boas devoluções e que nos ajudem a sair daqui mais ricos do que entramos. António, queres te apresentar já? Tens que ligar o som.
Não sei se era exatamente esse o plano. Mas eu posso também apresentar o António, não tem problema. O António é psicólogo clínico, assistente social, terapeuta familiar, formador e supervisor, também com uma vasta experiência na área dos comportamentos aditivos e dependências. Atualmente integra a equipa da Barragem da Fundação Portuguesa para o Estudo e Prevenção das Dependências, tal como o Rui Pedro. Tem colaborado connosco também nas ações de formação que temos dinamizado, portanto é um especialista nesta área e irá, de acordo com a nossa combinação e organização, falar depois, ou tomar a palavra depois do Rui, independentemente de caso pretenda e seja oportuno, pode sempre intervir enquanto o Rui também vai fazendo a sua intervenção. Obrigada, António, também. Fica já a apresentação feita. Obrigada, Rui. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Eu penso que esta. Esta é a primeira aproximação ao sistema vivo, não é? É que estamos Exatamente. assim em constante mudança e adaptação às novas situações. É um bom tópico, Rui, para começarmos. É verdade. Eu e o António temos constituído um sistema que funciona bem, nós entendemos bem, somos bastante complementares, somos algo diferentes, o que enriquece este sistema. Portanto, o que nós fazemos uma coisa muito sequencial. Basicamente, aqui eu sou um sistema caótico, o António é um sistema ordenado. E, portanto, somos dois sistemas muito diferentes. E então eu começarei e vou fazer aquilo que sei fazer, que é contar-vos uma história. Portanto, a história que eu vou começar por contar é a história do tempo, da existência e da realidade. Toda a gente sabe o que é a realidade. Ora, o que toda a gente não sabe é que a realidade não existe, na medida em que a realidade é uma coisa muito fugaz que está em constante mudança. A realidade existe no tempo e o tempo está constantemente a mudar. O que quer dizer que, como o tempo muda, a realidade também muda. Nós, neste momento, que fazemos parte de uma quantidade de sistemas, também mudamos. São 10 e 12 e, portanto, já mudámos 2 minutos desde que começámos esta videoconferência. Já estamos ligeiramente diferentes. E a existência tem uma característica que é o facto da maior parte da existência ser não existência. E isto por causa da maneira como nós ordenamos o tempo. Nós ordenamos o tempo basicamente em 3 espaços, que é o passado, o presente e o futuro. Ora, o passado já não existe, já passou, o futuro ainda não existe, ainda não chegou, e a única coisa que existe é o presente. Mas o presente é apenas um momento do encontro entre o passado e o futuro, é um momento muito fugaz, é aquilo que transforma o futuro em passado. E como o tempo está sempre a avançar, está sempre a mudar, a realidade também está sempre a modificar-se. Isto aqui sim é um dos motivos pelos quais é difícil nós sabermos o que é a realidade, porque ela está em constante mudança, em constante transformação. Outro motivo é porque a realidade é de facto muito complexa e nós não temos capacidade de abarcar a realidade no seu todo. O que nós fazemos é utilizar um mecanismo que é setorizar a realidade, transformá-la em bocados. E assim fazemos a abordagem da realidade através de diferentes olhares, através do olhar da matemática, da física, da biologia, da psicologia, da medicina, da sociologia, uma quantidade de olhares. E todos estes olhares se debruçam sobre uma parte da realidade e tentam apropriar-se dela, conhecê-la, construí-la. Sabendo nós que este conhecimento é um conhecimento que está em mudança. A coisa mais real que nós temos é a mudança e a transformação. Ora, mudança e transformação implicam uma coisa, que é adaptação. Como nós estamos sempre a mudar, estamos sempre a ativar os nossos mecanismos de adaptação. Felizmente para nós fazemos isto de maneira muito automática. Vocês que estão aqui connosco não estão a pensar agora já mudámos 1 segundo, já mudámos 2 segundos, já mudámos 3 segundos. Portanto, vão mudando e vão se adaptando às mudanças que vão ocorrendo. E estas adaptações, de modo geral,
são muito rápidas e são muito fáceis de fazer. De vez em quando, neste processo de mudança, temos alterações que são maiores. E daqui a algum tempo vocês vão começar a sentir coisas como fome, como necessidade de se levantarem, de se mexerem, e aí sim vão ter que fazer coisas diferentes. Mas, de um modo geral, o que fazemos é isto, adaptar-nos. Outra coisa que é importante quando falamos de mudança e de adaptação é falarmos da resistência à mudança. A resistência à mudança é um mecanismo que nos é muito útil, na medida em que nos prepara na passagem do passado para o futuro. E o que faz é dar-nos tempo para pensar, dar-nos tempo para nos projetarmos no futuro, pensarmos o que vai acontecer e nos prepararmos para enfrentar aquilo que vai acontecer. Isto quando os mecanismos de adaptação à mudança estão a funcionar corretamente. Acontece, nesta história da mudança e da adaptação, acontece um fenómeno que se chama sofrimento. E o sofrimento não é mais do que uma desadaptação, uma incapacidade de nos adaptarmos às mudanças que estão a ocorrer. Isto faz com que, quando nós olhamos para o futuro, nós temos uma visão, uma visão acerca, uma previsão acerca daquilo que vai acontecer, mas não temos a certeza exatamente que isto seja uma realidade, porque ainda não é, ainda está no futuro, ainda não chegamos lá. E, portanto, isto causa sempre alguma tensão, esta previsão. E, como causa tensão e como causa medo, o mecanismo de resistência à mudança é um pouco ativado. A resistência à mudança, no fundo, é uma tentativa de evitar o sofrimento através da preparação para este futuro que aí vem. Quando nós temos uma grande insegurança relativamente ao futuro e relativamente àquilo que vai acontecer e à nossa preparação para enfrentar esse futuro e à capacidade dos nossos mecanismos de adaptação nos manterem confortáveis na adaptação a esse futuro, o que nós podemos fazer é ativar maciçamente os mecanismos de mudança. E isto quer dizer que mudamos. E mudamos porquê? Mudamos porque se nós ficarmos quietos e parados num mundo que está constantemente em transformação, todo o mundo avança, toda a realidade se transforma menos nós. E isso quer dizer que nós ficamos desadaptados. Porque não é impossível, porque é impossível não mudar. E, portanto, um mecanismo de resistência à mudança, que é, a partir de um mecanismo adaptativo, transforma-se num mecanismo desadaptativo. Nós vamos ver de que maneiras é que nós podemos utilizar estes mecanismos de resistência à mudança. Esta é a primeira parte que nós temos e é a conclusão da primeira história. Tudo está constantemente a mudar, nós estamos constantemente a mudar, nós temos que estar constantemente a manter ativos os nossos mecanismos de adaptação e temos que ter sempre sob controle estes mecanismos também de resistência à mudança. Depois há outra coisa que é importante, que é como é que funcionam os sistemas. Somos sistémicos e existem muitos sistemas diferentes, mas basicamente tudo está organizado como um sistema. Temos um sistema primordial, que é um sistema caótico, contando a história de como chegámos aqui, começamos com o caos. O caos é um sistema muito rico, repleto de potencialidade, repleto de informação, mas é uma informação que é muito complexa e que é normalmente compreendida como desordenada e com difícil gestão. Ora, na tentativa de gestão de caos, alguém inventou uma coisa que se chamou Big Bang e criou um subsistema dentro do caos inicial
e começou a criar um sistema mais ordenado, que é o universo. No fundo, o universo é uma simplificação, é uma transformação do caos inicial num sistema que tem ordens mais claras e mais organizadas. E dentro do universo, depois temos todo aquilo que acontece, que são as galáxias, os sistemas solares, os planetas, os átomos, as moléculas, por aí fora, e existe um sistema particular que são os seres humanos, que é um sistema que nos interessa, não sei se já ouviram falar, mas todos nós somos humanos e todos nós somos um sistema autónomo. E nós também nos organizamos criando outros subsistemas, que são os subsistemas sociais, e em que temos as famílias, temos os grupos sociais, temos as culturas, temos as sociedades, temos tudo isso e que nos ajudam a pararmos para nos adaptarmos a esta coisa que é a construção do futuro. Acontece uma coisa acerca, uma característica que os sistemas têm é que os sistemas são carregados de informação. E todos os sistemas são sistemas abertos, isto é, todos os sistemas estão em contacto uns com os outros. E nós, enquanto sistema, também estamos permanentemente a receber e a emitir informação. E sempre que recolhemos informação, ou sempre que damos informação, tudo se transforma. É por isso que neste momento eu estou ligeiramente diferente, estou aqui sem olhar para o António e para a Alcina, e vocês estão ligeiramente diferentes porque também estão a receber alguma informação que irão processar de alguma maneira. Portanto, temos aqui assim um princípio básico que é impossível não comunicar. Outra coisa é, quando olhamos para um sistema, estamos a ver aqui, estão-me a ver a mim, parece que isto é um sistema coerente, com limites bem definidos. Mas, na verdade, os sistemas nunca são completamente definidos. Durante este tempo que aqui estamos, eu estou a inspirar e a expirar, isto é, estou a apoiar-me do meio e estou a desenvolver outras coisas ao meio. O que nos leva a questionar onde é que começo eu e onde é que acaba o meio. Por outro lado, estou a fazer outras trocas, estou a trocar calor com o meio, estou a trocar pensamentos, estou a trocar informação convosco e, portanto, estou de alguma maneira a transformar-me e a transformar aquilo que me rodeia, portanto, não tenho um limite completamente definido. É por isso que todos os sistemas são abertos, portanto, estamos sempre com entradas e saídas e cada sistema e o seu meio envolvente acabam por se transformar em sistemas sempre maiores e mais complexos. Bom, complexidade é uma palavra que nós vamos ver. Quanto mais complexo é o sistema, mais rico ele é, mais carregado de informação ele é e mais preparado, em princípio, ele estará para enfrentar as mudanças. Estivemos a falar sobre os sistemas, vamos agora falar acerca de uma coisa que são as dependências, que é um tema que temos aqui. Ora, as dependências são coisas extraordinárias e muito boas. Portanto, todos nós somos dependentes, nós estamos dependentes das pessoas que fazem as casas onde habitamos, a roupa que vestimos, que processam os alimentos que comemos, que construíram estes computadores e toda esta tecnologia que nos permite comunicar desta maneira e, portanto, somos uns felizardos por sermos tão dependentes de tanta coisa, que isso nos facilita imensa vida e nos permite um processo de adaptação mais seguro e mais cómodo ao futuro e à mudança. Acontece que, por vezes, há dependências que não são assim tão boas, ou este processo de independência não funciona assim tão bem. Se, quando nós nascemos, somos profundamente dependentes dos nossos cuidadores e não temos a capacidade de sobreviver se eles não cuidarem de nós, a verdade é que quando temos 50 anos, não é expectável que nós continuemos a ser dependentes destes cuidadores. Com 50 anos é suposto que sejamos nós
com alguns de nós isso certamente já acontece, que estão a cuidar dos cuidadores. Porque quando nós nascemos, os cuidadores eram fortes e nós éramos frágeis e, portanto, ganhávamos com o suporte de Deus e com a dependência de Deus, mas os cuidadores, através de um processo de envelhecimento, vão provavelmente começar a ganhar mais fragilidades e vão começar a ser eles que necessitam de apoio. E, portanto, os filhos que começam a ser dependentes, provavelmente, a partir de uma certa altura, serão eles que serão os cuidadores daqueles de quem foram dependentes. O sistema evoluiu, o sistema mudou. Por outro lado, os sistemas mudam, existem muitos sistemas e temos não só o sistema familiar, mas temos todo o sistema social que está à nossa volta. Aqui sim, nesta videoconferência, como a Alcina referiu há bocado, temos certamente uma quantidade de profissionais e, portanto, existem os sistemas profissionais e existem os sistemas sociais. Temos, além da família, temos os amigos, temos os professores, temos os polícias, temos os profissionais de saúde, temos o senhor de talha, a senhora do supermercado, temos imensa gente que se constitui em diferentes sistemas dos quais estamos dependentes e com os quais interagimos e que enriquecemos esses sistemas e que nos enriquecem a nós. E, portanto, isto é aquilo que nós podemos esperar acerca das dependências. Podem ser boas, de um modo geral, mas há algumas que não são assim tão boas para nós. Dentro destas dependências, vamos falar dos comportamentos aditivos. Aquilo que chamamos de comportamentos aditivos começam por ter uma função que é uma função adaptativa importante. E vamos ver como é que nós chegamos aqui. Quando nós nascemos, somos seres relativamente indiferenciados. Não temos consciência de nós e do meio que nos envolve. Portanto, fazemos um todo entre nós e o meio e não nos percebemos enquanto entidades com uma vida própria, com um ser próprio, com um sistema organizado e diferente de todo o sistema, todos os outros sistemas que nos envolvem. E à medida que vamos crescendo, vamos começando a ter consciência desta existência autónoma relativamente ao meio que nos envolve, relativamente autónoma, porque, como vos disse, nunca somos completamente autónomos, estamos sempre dependentes daquilo que o meio tem para nos oferecer e que nos permite sobreviver, mas somos relativamente autónomos de todo o sistema, toda a existência e toda a realidade que nos envolve e vamos ganhando competências para sermos capazes de sobreviver sozinhos enquanto sistema. E para isso nós vamos desenvolver uma quantidade de tarefas desenvolvimentais. As tarefas desenvolvimentais são marcos que de alguma maneira nós reconhecemos como importantes na aquisição de competências. São coisas, desde coisas muito simples a coisas complexas, como por exemplo a passagem do leite para as papas, das papas para os alimentos sólidos, a competência para largar as fraldas, a competência para ser capaz de comer sozinho, a competência para ser capaz de me vestir e de escolher aquilo que quero vestir, a competência para me deitar, para acordar, para me lavar, a competência para ter a chave de casa, a competência para ir sozinho para a escola, ou vir sozinho da escola, a competência para fazer escolhas por mim, sem estar dependente de tudo aquilo que me oferecem. E neste processo, este é um processo que nunca é realizado sozinho. Nós fazemos sempre estes processos integrados em sistemas mais vastos, nomeadamente o sistema familiar. E neste processo de ganho de competências, existe uma competência que é a capacidade de nos compreendermos enquanto seres, que já não somos só os filhos dos nossos pais, mas que somos seres que temos valor por nós próprios. Existe um eu que se afirma e que se confrontam com todos os outros eus que estão à nossa volta.
E aqui estamos a entrar pela adolescência dentro. A adolescência é um processo adaptativo, que é um processo complexo e bastante assustador. Isto é, nós ganhamos a consciência da diversidade e da riqueza do mundo que acontece à nossa volta, ganhamos a consciência de que há imensa coisa para conquistar, que há imensa coisa para saber e ganhamos consciência daquilo que não sabemos também e daquilo que temos que fazer. Isto é um momento em que tomamos decisões por nós próprios e em que temos de escolher aquilo que vamos fazer, o que queremos saber, como é que vamos estar com os outros. E estar com os outros implica sempre esta coisa que nós falamos, que é a troca de informação. E isso põe-nos em causa a nós próprios, porque nós estamos a aprender a ser. E no aprender a ser, vamos recebendo feedbacks dos outros. E os outros dizem-nos, através desses feedbacks, se estamos a aprender a ser como deve ser ou se estamos a aprender a ser de maneira desadequada. Neste momento, eu convosco também estou a aprender a ser. A Lúcia poderá dizer se já muita gente se foi embora da sala, ou se as pessoas continuam a entrar. Isso quer dizer que se as pessoas continuam por aqui, é porque de alguma maneira a minha relação convosco continua mais ou menos adequada. Isto é, eu consigo manter em vocês a esperança de que aquilo que partilho convosco está a ser de alguma maneira útil. Se eu não conseguisse fazer isto, o que acontecia é que as pessoas começavam a desaparecer e eu me ia sentir desadequado. Neste processo, que é um processo de relação com os outros, é um processo de construção da adequação. Será que sou adequado? Será que sou competente? Será que sou capaz? Será que sou bom para estar em relação com os outros? Este processo pode ser mais ou menos angustiante em função de todas as experiências passadas que nós já tivemos e este processo de construção do futuro é importante porque nós vamos ao passado buscar a informação toda que lá temos e vamos projetá-lo e vamos pensar como é que vai ser o futuro. Se as experiências que tivemos no passado foram ricas e secularizantes, nós enfrentamos o futuro com confiança e não precisamos ter os mecanismos de, de resistência à mudança muito ativos. Por outro lado, se as experiências que tivemos no passado nos disseram que nós fomos desadequados, incapazes, os nossos mecanismos de resistência à mudança estão muito ativos e nós faremos abordagens muito, muito prudentes à mudança e às mudanças que se avizinham. Estas mudanças, como todas as mudanças, são coisas novas. O que acontece é que quando nós somos novos, todas as mudanças são novas e nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, o que é que somos capazes. O que quer dizer que as relações sociais podem ser um bocadinho ansiogénicas. E é aqui que aparecem os comportamentos aditivos. Quando eu utilizo um cigarro, quando eu utilizo uma cerveja, eu estou a fazer uma coisa que é partilhar-me com os outros. Eu partilho o cigarro com os outros, eu partilho a cerveja com os outros, eu partilho uma coisa que estou a fazer com os outros. E neste mecanismo de partilha, parece que estamos todos a fazer a mesma coisa, o que é secularizante. Portanto, se tivermos aqui assim um base comum, eu vejo o que os outros fazem, os outros veem o que eu faço e a coisa está bem se estivermos todos a fazer a mesma coisa. Em princípio, não estarei a fazer de modo desadequado. Mas estas substâncias têm também outros efeitos em nós, que são, dão-nos alguma, por um lado, podem-nos dar alguma tranquilidade, o que acalma esta ansiedade relativamente à mudança e ao enfrentar dos novos desafios, e, por outro lado, podem funcionar também como desinibidores, o que nos permite sermos nós sem pensarmos muito em nós próprios e centrarmos nas relações com os outros. Portanto, estes mecanismos começam por ser mecanismos adaptativos, podem ser estes ou outros quaisquer, mas normalmente é desta forma que as pessoas os utilizam. Além disso, também acontece outra coisa, que é este tipo de comportamentos são comportamentos que estão regulados por lei
Isto é, a lei diz que nós só podemos fumar e beber quando tivermos 18 anos. Estabelece aqui assim este limite. E esta lei tem uma razão, na medida em que, se estes comportamentos têm uma função, também têm uma consequência. E a consequência pode não ser tão benéfica do ponto de vista da adaptação como aquilo que nós desejamos. Isto é, quanto mais cedo eu começar a usar substâncias psicoativas, mais imaturo vou ser e mais efeito elas terão em mim. Por exemplo, Desculpa interromper-te. Queria só, temos mais 5 minutos. Temos mais ok, 5 minutos. Estou só ok, aqui a complexificar o nosso sistema. E isso era só para te enquadrar. ok, vou tentar ser rápido. Ah, o que acontece aqui assim é que quando o sistema não está preparado para este, esta, este comportamento, que é o fumar, que é o beber, que é usar substâncias como a cannabis, por exemplo, as transformações que este comportamento faz com que ocorram no sistema podem ser muito mais prejudiciais do que benéficas. Por outro lado, também, quando é que este sistema começa a ser desadequado? Começa a ser desadequado quando eu começo a utilizá-lo eh, em todas as situações novas que eu tenho de utilizar. Ou seja, quando vou sair com os amigos, bebo uma cerveja. Quando vou fazer um teste, bebo uma cerveja. Quando estou sozinho e não tenho nada que fazer, bebo uma cerveja. Quando vou ter que fazer qualquer coisa nova que me deixa ansioso, bebo uma cerveja. E de repente a única resposta adaptativa que eu tenho é beber uma cerveja. E portanto, isto aqui sim, um mecanismo que pode ser adaptativo, torna-se adaptativo na medida em que não me permite ou procurar novas soluções para problemas diversificados. E se eu utilizo sempre a mesma solução para todos os problemas, é provável que a solução não seja, que o resultado não seja o adequado. Bom, isto aqui sim poderia dizer a mesma coisa relativamente à net. A net é uma coisa muito rica, cheia de informação, que nos dá prazer, que nos dá divertimento, mas quando eu passo a mediar todas as relações com toda a gente através da net, isto começa a ser um instrumento que não me permite avançar e não me permite diversificar, mas começa a empobrecer o meu modo de estar e a minha capacidade de adaptação aos outros. Onde é que entram aqui sim as famílias e os outros sistemas sociais? Entram através de uma resposta eh, que um jovem de 16 anos uma vez me deu quando perguntei o que é que era preciso fazer para ajudar uma pessoa a crescer. E o que ele respondeu foi que a melhor maneira de ajudar uma pessoa a crescer é crescer com ele. Efetivamente, aquilo que nós estamos a falar é de um crescimento em comum, é uma partilha em comum, em que nós vamos aferindo através dos feedbacks dos outros se aquilo que estamos a fazer é adequado ou não é adequado, e é que os feedbacks dos outros nos vão dar informação que nos permite ser mais adequados. E é aqui que entra a família e que entram as adições. É suposto a família ter este papel de suporte e orientador de uma pessoa que está a crescer e que está a ter novas experiências. Só que muitas vezes o que acontece é que a família não está preparada para estas experiências. Muitas vezes a própria família está em crise. Muitas vezes a família não sabe como reagir, como responder a isto, porque as experiências com as quais são colocadas são experiências que eles próprios nunca experimentaram e, portanto, não sabem quais é que são as respostas melhores, não estão confiantes acerca das respostas melhores para enfrentar estes problemas. E é aí que as famílias recorrem aos terapeutas familiares. E é isso que o que nós fazemos com eles é trocar informação e partilhar, construir com eles quais é que são as respostas que eles encontram em função das competências que têm e daquilo que sabem para enfrentar estes novos problemas. Portanto,
é suposto que o jovem faça parte da família, e, portanto, isto é um processo que é um processo de construção conjunta, terapeuta, família e meio envolvente. Portanto, é um processo em que nós ativamos uma rede de suporte mais alargada que a rede da família. Doutora Alcina, ainda tem tempo ou posso acabar? Podes acabar. Ok. Haveria muito mais coisas para dizer acerca disto, nomeadamente como é que se faz este processo de abordagem à questão dos consumos de substâncias ou das dependências da net. Uma coisa que é muito importante é nós percebermos que o que é mais importante não é o comportamento em si, mas é qual é que é a função que o comportamento tem e quais é que são as consequências que o comportamento tem. E o que nós tentamos fazer com as famílias é perceber qual é que é a função que está a ter naquele momento e se existem outras maneiras de cumprir aquela função que não seja o recurso a estes comportamentos que se transformam em desadequados. Se nós conseguirmos cumprir a função de outras maneiras que sejam menos prejudiciais, nós conseguimos o efeito adaptativo que pretendemos com menos sofrimento e com menos desadequação. Bom, Obrigada, Rui. é isto por enquanto. António, é a tua. Muito obrigada, Rui, pela tua intervenção, por esta viagem que nos levaste a fazer e que, no fundo, traduz os comportamentos aditivos e as dependências e a família é muito complexo, não é? Não é uma questão que seja, obviamente, abordável de forma simples e toda essa complexificação tu conseguiste trazer aqui e que nos trouxe um olhar sistémico e muito abrangente sobre os comportamentos aditivos e as dependências, sobre os consumos, sobre aquilo que nos preocupa a todos, enquanto pais e profissionais, no que diz respeito ao papel da família neste desenvolvimento. Eu penso que agora o António nos vai dar aqui uma abordagem um pouco pragmática do ponto de vista da intervenção e de estratégias que podem ser adotadas. Obrigada, António, a palavra é tua. Muito obrigado. Rapidamente agradecer o convite, é uma honra para nós estar aqui. Aquilo que o desafio que eu vos proponho neste momento, sem querer fazer, no fundo, uma síntese daquilo que o Rui disse, portanto, fez esta explanação sobre a questão de sistema e a questão de família, faz aquilo que ele faz muito bem, que é o zoom in e o zoom out, ou seja, este movimento recursivo. Ideias-chave que eu queria reter aqui, que era o ponto de partida para a minha abordagem, para a minha reflexão, é que a família é um sistema vivo e é um sistema que tem constante evolução e que tem, ao longo do seu desenvolvimento, crises. E são esta noção de crise e esta noção de sintoma que eu queria aprofundar para situar os comportamentos aditivos. Nós temos aquilo que no desenvolvimento familiar são as crises, as chamadas crises naturais, que engendram adaptações naturais. Estou a pensar, por exemplo, a crise da adolescência, que implica um conjunto de movimentos adaptativos da família. A crise, por exemplo, da entrada na escola, a crise do nascimento do filho, a crise da adoção, todas essas circunstâncias que perturbam aquilo que nós chamamos homeostase, aqui entenda-se homeostasia como o equilíbrio familiar das relações, todos os acontecimentos naturais são, de alguma forma, desequilibrantes de uma homeostasia familiar, um equilíbrio que engendra claramente novas formas de estar, de adaptação, de partilhas de tarefas. E essas são as crises naturais. Depois temos as crises acidentais. As crises acidentais são aquelas que não estão previstas no desenvolvimento familiar. E estamos a falar das crises acidentais, como as doenças crónicas, uma morte, uma situação não prevista, um acidente, uma perda de trabalho, uma guerra, por exemplo, não é? Que estamos nessa atuação, que engendra adaptações e ajustamentos familiares. Ora bem, a questão da dependência dos comportamentos aditivos, daquilo que é a nossa conceptualização enquanto teoria sistémica, enquadramos como uma crise acidental. Assim que há um sintoma, e este sintoma é um sintoma que se manifesta, e vamos imaginar que o sintoma é o comportamento aditivo
e naturalmente a perturbação induzida pelo consumo de substâncias ou sem substâncias é um padrão, portanto basta ver as classificações que existem hoje ao nível da DSM e da OMS, portanto sobre aquilo que é o comportamento aditivo e das implicações, e nós sabemos que isso tem, portanto, a presença deste sintoma, que tem um valor de comunicação, aliás, partimos até muito da teoria da comunicação, que é que para nós sistémicos, não interessa tanto o porquê, a causalidade linear, portanto, o nosso modelo explicativo não é a causalidade linear, até porque as perguntas fechadas, como nós sabemos, o questionamento fechado engenda respostas fechadas. Portanto, para o sistémico, o que é importante na intervenção é questionar o como. E mais do que o como, qual é o sentido e qual é a razão do funcionamento, da manutenção daquele sintoma. E, portanto, vamos entrar aqui um bocadinho, o que eu vos proponho é uma aterragem, não é? Na atmosfera, portanto, depois de termos saído deste zoonote do espaço exterior, para este olhar mais pragmático, sendo que as famílias não são máquinas triviais. O que é que eu entendo por máquinas triviais? São aquelas cujo resultado nós sabemos exatamente o que é que produz. Portanto, há nas famílias, como em todos os sistemas, estas características: complexidade, equifinalidade, não é? E, segundo esta perspectiva, não sabemos exatamente qual é a imprevisibilidade, ou seja, em determinado contexto, uma intervenção pode produzir efeitos completamente diferentes. Eu vou passar aqui algumas imagens para sistematizar aquilo que pode ser uma proposta de intervenção e que são os aspectos significativos que nos surgem no contacto com as famílias. Faço aqui uma ressalva. Quando eu falo de famílias, falo nas famílias das suas diferentes e múltiplas configurações, portanto é importante que tenham atenção a isto, não é? E hoje em dia nós estamos, nós técnicos, nós terapeutas, nós pessoas, somos multidesafiados ao nível das nossas crenças, das nossas convicções, do nosso saber, do nosso conhecimento e da nossa experiência de vida, pelas múltiplas formas de configuração familiar. Não é? E, portanto, é importante que estejamos abertos. De alguma forma, o padrão e o consumo e o comportamento aditivo ultrapassa um pouco este e manifesta-se com algumas coisas que são comuns. Portanto, estamos sempre a falar dessa dimensão também. Outro aspecto que é importante é situarmos o que é família. E aqui, nesta perspectiva mais abrangente, a família, e neste ciclo de vida, e neste contexto de crise, não pode não significar laços de sangue. Estamos a falar de significativos. Ou seja, falar de família, pessoas, e sei que há pessoas que estão na nossa sala, que trabalham nesta realidade, que é uma dura realidade das pessoas sem abrigo. Falar deste contexto de intervenção familiar é um pouco, digamos, desadequado, como diria o Rui. Portanto, estamos sempre a falar de significativos. O que é que para nós são estes significativos? São aquelas pessoas que estão, e não nos podemos esquecer que a terapia familiar nasce muito associada ao trabalho de rede, são aquelas pessoas que em determinado momento pendular da vida daquela pessoa, em determinada circunstância, fazem parte da sua dia-a-dia, da sua vida de rotina. E hoje, cada vez mais, nós assistimos em que estão nos processos terapêuticos estruturados em instituições envolvidas, não tanto, é evidente que a família acaba por aparecer em algumas circunstâncias, às vezes não existe família, porque estamos também com uma realidade muito dura nesse sentido, pessoas que já com idades em que já não têm, portanto, famílias da geração anterior, familiares, que a família se desmobilizou, as famílias têm também, e falaremos disso, a questão da exaustão, e que é preciso para nós, que trabalhamos no terreno, ter esta capacidade de olhar para a ativação destas redes. E, portanto, aqui, família, vejam também neste sentido dos significativos e das pessoas que em determinado momento fazem parte da estrutura relacional daquela pessoa. Portanto, há alguns instrumentos, estou a pensar, por exemplo, Karl Slutsky, que é uma pessoa que trabalha muito neste trabalho de redes, a existência de mapas mínimos, conseguem fazer a configuração e perceber muitas vezes que as proximidades destas pessoas que estão já, enfim, e não precisam estar na rua, até podem estar em casa com as suas famílias, a proximidade muitas vezes de contacto é muitas vezes o técnico de referência, a pessoa com quem estão a trabalhar está quase ao mesmo nível das relações familiares. E, portanto, é importante que tenhamos consciência que este fenómeno do comportamento aditivo e das dependências também
engendra aqui uma alteração da estrutura relacional e da estrutura das redes. Eu não vou alongar mais, porque isto daria naturalmente a pano para mangas. Vou ser mais estão a ver, não é? Estão a ver aquilo, a Alcina está... não sei Não, se... não estás. Não está. Pronto, esqueci de partilhar, isto é chamado bloqueio tecnológico, a minha geração. E acho que agora sim, não é? Sim. Acho que agora sim. Portanto, eu vou pôr aqui. Só algumas ideias que era importante nós termos em conta. Portanto, especificamente, olhamos para a dependência como um sintoma, como manifestação de um sintoma familiar, com a expressão posterior de uma desadaptação familiar, e introduz também um nível de conflitualidade intrafamiliar. O que é que isto quer dizer? Que a existência do sintoma coloca, num primeiro momento, em causa a hierarquia, o poder, a negociação, a rigidez, faz uma alteração do padrão da comunicação e altera as funções e os papéis dos diferentes subsistemas. Uma ideia aqui, que é a família enquanto sistema é constituída por aquilo que nós chamamos de diferentes subsistemas, e temos o sistema fraternal, que é entre irmãos, o sistema parental, que é os pais, e num primeiro momento o sistema conjugal, e portanto coexistem o sistema conjugal e o sistema fraternal, no caso das famílias, enfim, com os papéis claramente mais definidos, mas teremos sempre nas famílias esta constituição, o sistema parental, seja ela a configuração que for, e o sistema filial e o sistema fraternal, que é entre irmãos. E, portanto, são subsistemas que coexistem dentro da família. Portanto, uma vez instalado o sintoma da dependência, muitas das funções associadas ao ciclo de vida ficam suspensas. O que é que isto quer dizer? O Rui falou disto, não é? Portanto, a questão da adolescência, a questão da interação e os padrões de consumo, muito daquilo que são as tarefas desenvolvimentais da família ficam paralisadas. Ficam paralisadas muitas vezes em mecanismos, que são os mecanismos psicológicos típicos destas situações, a zanga, a não expressão da zanga, a questão da comunicação, o isolamento social, da família, a questão da culpabilidade, muito esta culpabilidade, o que é que nós fizemos de errado, não é? Onde é que nós falhamos para que isto esteja a acontecer, e como nós sabemos, tanto a culpa como a vergonha, que está muito associada ao isolamento social, a vergonha da partilha fora da família desta vivência, nos rituais familiares, estou a pensar no Natal, estou a pensar na Páscoa, que está mais atual agora, nos aniversários em que a família se isola face à existência desta problemática. E nós sabemos, tanto a vergonha como a culpação, de alguma forma, sentimentos que são paralisantes da própria função. E, portanto, a dependência e o comportamento aditivo atua aqui também como uma função, sendo uma crise acidental, não prevista no desenvolvimento da família, atua aqui como efeito suspensivo daquilo que são as outras funções. E muitas vezes toda a família fica em torno daquilo e coisas que eram habituais fazer na família ficam para segundo plano. Cá está, a família comportamento aditivo pode levar ao desenvolvimento de sentimentos de culpabilidade e de codependência. Codependência falaremos mais à frente. Mas a questão da culpabilidade é um tema central. E, portanto, devolver a esta família esta consciência de que é um processo evolutivo, é um processo também comunicacional, e que há tantas versões dentro da família sobre aquilo que se está a passar, quantas pessoas que existem. Portanto, é importante que toda a família esteja, ou significativamente estejam envolvidos nesta fase daquilo que é a intervenção. Estamos a falar numa fase de intervenção, naturalmente, portanto, queria que também se contextualizassem nisso. Agora vou fazer aqui uma checklist, eu acho que é, enfim, eu acho que não é uma simplificação, não é isso que eu pretendo, mas é também uma organização, porque a grande questão é assim, ok, somos sistémicos, mas como é que isto depois se põe de pé, não é? O que é que temos que fazer e qual é o nosso questionamento e a nossa abordagem para consubstanciar esta nossa visão sistémica da intervenção. E, portanto, eu levanto aqui algumas linhas que acho que era importante termos em conta na nossa intervenção, e a primeira é esta do estabelecimento ou do contacto com a rede primária. Aqui olhamos para a rede primária da pessoa que apresenta um problema de comportamento aditivo ou dependência, ou a família, ou significativos,
ou nos casos das pessoas, os significativos, nos casos das pessoas que estão em situações mais precárias do ponto de vista do alojamento, os próprios técnicos assumirem-se como esta rede primária. Há a questão, mas o distanciamento e técnico, não, é importante, muitas vezes o ponto de contacto e quem trabalha diretamente com esta problemática, eu não tenho essa experiência, mas tenho a experiência de ouvir as versões das pessoas, muitas vezes os técnicos dos serviços são as únicas pessoas, pontos de contacto e de referência, não é? E, portanto, é preciso que os técnicos estejam eles próprios, os interventores estejam eles próprios preparados para esta dimensão. Não é uma dimensão pessoal da relação, é também, mas constrói-se também com alguns aspectos da dimensão pessoal da relação. E, portanto, este estabelecimento da rede primária, aqui entenda-se como a família. E como os significativos. Recolha de informação, ou seja, é importante quando se chama a família, o que é que eles sabem sobre o problema, fazer uma espécie de teste da realidade. Muitas vezes há versões, no seio familiar, versões diferentes e olhares diferentes sobre o fenómeno e sobre as atribuições. Depois, o grau de implicação e envolvimento do processo. Cada um dos membros do sistema familiar ou da rede tem graus diferentes, tem visões diferentes sobre o problema. Há alianças que são estabelecidas ao longo deste processo e basta nós pensarmos nas experiências que temos de contacto com a intervenção, as relações com as mães, a relação com os pais, são diferenciadas. E neste processo, é uma das características deste processo de clivagem, é a questão dos repositórios de informação, ou seja, o que se diz a um não se diz ao outro, e portanto, como a família, isto há um processo que é a questão da negação, não é? A negação, aquilo que nós chamamos vulgarmente nestes processos a cegueira familiar, face à instalação deste sintoma, faz com que as pessoas não tenham a capacidade de quando eu digo comunicar sobre o assunto e comunicar sobre as suas condições de comunicação. E, portanto, as pessoas estão envolvidas de forma diferente. A questão que o nosso de intervenção vai muito neste sentido, portanto, promover a verbalização de emoções e de sentimentos, que são coisas muito profundas, e aquilo que está à superfície é sempre a zanga, nós sabemos sempre, não é? Portanto, a zanga e a culpa, a incompreensão do fenómeno, porquê, a questão do porquê nós, porquê é que isto aconteceu, onde é que nós falhamos, e, portanto, isso tem um link, usando aqui a expressão quase cibernética que é, tem um link direto à zanga, e portanto, à zanga, à vergonha, à raiva, e isso são todas emoções que não são, de facto, depois, do ponto de vista da estruturação da ajuda, não são evolutivos, diria eu. Portanto, diminuir o possível o isolamento e a culpa, não é? Isto é muito importante nas famílias, muito importante nas redes significativas, não é? Mais nas famílias, naturalmente, como compreenderão. E clarificar as diferentes fases do processo. Porque, normalmente, como há cegueira e há negação familiar, a severidade do problema é sempre desculpabilizada, ou valorizada, ou hipervalorizada por os diferentes membros do sistema. Ou seja, perceber em que fase é que estamos do processo. Não é? Quais são as implicações no dia-a-dia e na vida cotidiana. Neste momento, a exaustão resultante da vivência da dependência no contexto familiar está relacionada com os sucessivos ajustamentos, ou seja, a família já tentou várias respostas. Não é? Uma questão que nós colocamos é desde quando é que isto se manifesta assim e que tentativas já fizeram para resolver a situação. O que é que isto é importante? Primeiro, devolver à família a temporalidade. Esta questão da temporalidade é fundamental desde quando é que se manifesta. Depois, a questão é que tentativas já fizeram e que recursos é que eles alocaram, eles, família, ou significativos, para fazer face àquela situação. Dá-nos a ideia da exaustão, mas dá-nos a ideia daquilo que são as competências da família. Nós temos que ter em atenção sempre esta perspectiva. Ou seja, as famílias são competentes, as redes são competentes, tentaram várias hipóteses, estão exaustas, mas o nosso trabalho é dar competências e promover e tornar salientes as competências destas famílias. E, portanto, valorizando aquilo que nós chamamos de terapia e a intervenção sistémica, aquilo que é a conotação positiva, portanto, daquilo que eles fizeram. Cá está, oscilando entre a negação e a zanga, surge a mim de uma forma de descrença na reabilitação. E nós, cada vez mais, estamos a ser confrontados com isso, que põe em causa, não põe em causa o poder técnico, mas põe em causa a competência técnica
que é esta descrença nos processos de reabilitação pela própria família. E, portanto, nós sabemos que os pilares da reabilitação são 3, o contexto aqui, a equipa técnica, os recursos, não é? E um terceiro nível, que é a rede ou a questão da família. É este tripé. E como sabem, um tripé ou um triângulo é uma estrutura altamente estável do ponto de vista da geometria. Vou passar. Estou aí depressa demais, não sei. Eu queria aproveitar o tempo bem. Está a ser muita informação. Não sei, Alcina. Parece que não, António. Estás. Pronto, Sim. okay. Tá Pronto, bem. em termos de intervenção dos grandes objetivos, cá estamos, é focalizar nos sintomas de comportamentos aditivos e dependências. Porquê? É importante que isto seja falado, porque a família aparece muito diluída nesta trama familiar e nesta crise. E perceber o que é que tem a ver com os sintomas e o que é que tem a ver com a família. Ou seja, a família existia, tem uma história, tem uma trajetória, tem umas heranças transgeracionais e é preciso isolar. As terapias narrativas, enfim, que alguns de vocês conhecerão, nomeadamente um grande autor que fala muito disto, é Michael White, portanto, um australiano, e que fala muito desta importância nas terapias narrativas. Fala muito disto, o que é o problema e o que é da pessoa, ou seja, separar o problema das pessoas. E quando nos aparece, a família fala uma linguagem que está muito impregnada de sofrimento. E é preciso que haja a facilitação de expressão de sentimentos e afetos outros, não é? Procurar uma clara definição do problema por todos os elementos da família. Toda a gente ser ouvida qual é a visão do problema. A explorar a negação, não é? E fazer a projeção do futuro. Isto é importantíssimo. O Rui já me vai puxar as orelhas, que é esta questão da projeção do recurso é como é que vocês se imaginam? É uma pergunta muito simples. É uma questão. Como é que vocês se imaginam daqui a 6 meses? E aquilo faz com que a própria família ou a própria rede faça uma projeção, faça, ou seja, dá uma sequenciação de movimento. Ou seja, nós sabemos que as famílias estão paralisadas, estão cristalizadas, estão rigidificadas num padrão interativo, por causa muito relacionado com a instalação da problemática, adição ao comportamento aditivo e dependência, e é preciso que haja a introdução de uma perspectiva de movimento e a projeção de que é possível. E quando as pessoas fazem desta projeção do futuro, é perguntar o que é que está a acontecer de bem. Quando nós fazemos esta pergunta, invariavelmente, às famílias, o que é que está a correr bem? Invariavelmente damos com uma resposta muito difícil, ou seja, é difícil para aquelas famílias saírem de uma situação que só veio o lado negativo, só veio as experiências dolorosas, para se projetarem naquilo que está a correr bem. E esta família tem recursos. E isso, como é importante ver, um autor, Gelselu, se quiserem pesquisar-se, faz um trabalho muito interessante sobre a competência das próprias famílias. Nós temos que dar ou permitir que fiquem salientes as competências das famílias. Então, as crenças, partilhar as crenças, o que é o início dos consumos, não é? Desde quando, e as pessoas terão versões diferentes, e exploração das características familiares relativamente à autonomia e relações afetivas. No fundo, é aquilo que eu disse, explorar o outro lado daquilo que está bem na família, porque existe sempre o outro lado. Portanto, outro exemplo é as dificuldades dos ciclos evolutivos, acho que já falámos disto, a descrição da autonomia, a descrição o que é o conceito de cada um ser autónomo porque há vários significados, portanto, cada um membro da família, de acordo com a sua posição na hierarquia e no subsistema, tem visões diferentes do que é a autonomia. Não é? Portanto, isto é muito importante promover estas autonomias na perspectiva histórica da família, identificar as crises e as rupturas familiares, o que é que aconteceu naquela família, ter uma perspectiva mais transgeracional, que a família se vir para estes processos, em vez de estar completamente centrada. E isto faz parte da relação, é? Da relação terapêutica, que é o conhecimento da família. E a família pôr-se ela própria a falar sobre a sua história e sair do sintoma. É? Expressar a expressão de expectativas, é? Ajustar as expectativas, ter expectativas realistas sobre a questão da reabilitação. É? O que é que vai acontecer daqui a 6 meses? Esta é a última tentativa que nós estamos, a partir daqui não há mais oportunidade nenhuma, tudo quanto é definitivo. Portanto, o ajustamento
e a integração da própria processo de recaída, da própria processo de reabilitação, que faz parte, aliás, dos modelos, nomeadamente o modelo transteórico. O Prochaska faz muito esta abordagem, que é a recaída, o modelo transteórico, a recaída como parte do processo de reabilitação, e nós sabemos que é muito difícil para as famílias incorporar esta ideia. E, portanto, mobilizar o sistema nas suas competências, o que é que cada um pode fazer para além daquilo que está a fazer, ou fazer de uma forma diferente. Depois sabemos que há uma perturbação da comunicação, portanto, enquanto perturbação da comunicação, os modelos comunicacionais apontam exatamente para isto, portanto, este sintoma é um sintoma exuberante, começa a ser o tema da comunicação, a comunicação está muito marcada pelos silêncios, pelos não ditos, há incongruência muitas vezes entre a linguagem verbal e não verbal, no seio familiar, a comunicação é muito afetada. Nós sabemos muitas vezes que a questão do double bind, que nós chamamos de double bind, que é a passagem de mensagens contraditórias. Vou dar um exemplo: vai sair, vai à tua vontade, diverte-te, já sabes que eu não durmo, chega a hora que quiser, já sabes que eu não durmo enquanto tu não chegas. Ou seja, uma mensagem paradoxal. E, portanto, os processos de dependência de comunicação são muito incoerentes, não é? Porque a perturbação é também afetada. Depois da comunicação, nós sabemos que os segredos também paralisam muito as famílias. É preciso ter em conta que muitas vezes estes processos de dependência também estão marcados por segredos, não é? E por alianças, que são alianças e triangulações com um dos membros do sistema, que é portador, ou porque sabe, tem informação que não partilha com todo o sistema, e, portanto, uma da nosso objetivo é permitir que haja uma libertação destas alianças, não é? E destas coligações, de forma a que a comunicação seja mais facilitada e seja mais centrada noutras dimensões. Portanto, a linguagem, a expressão dos afetos entre cada subsistema, muitas vezes aquilo que nós chamamos as trocas informacionais de comunicação entre os subsistemas, ou seja, imaginem o subsistema parental e o subsistema filial. Muitas vezes sabemos que estas trocas não são trocas ditas saudáveis. Porquê? Porque há uma excessiva permeabilização do subsistema, ou seja, assuntos que são do casal que passam por filhos, assuntos que são dos filhos e que ficaram ao nível da fratria que passam para os pais, e, portanto, ao nível da conflitualidade, ao nível da intimidade e até ao nível da parentalização, em que um dos membros do sistema se torna confidente do outro, e estas triangulações trazem ganhos para o sistema, nomeadamente ao nível do comportamento aditivo e das dependências, e sabemos que eles introduzem clivagens na comunicação e são muito utilizados. Ao nível da estrutura, acho que era importante termos em conta como é que o comportamento aditivo e os modelos estruturais apontam exatamente para isto, não é? Porque ficam rigidificados e não há capacidade de negociação, são estabelecidos mensais até às 3 da manhã, quando se sabe perfeitamente que hoje em dia à noite começa por essa hora. Ou seja, quando os pais estabelecem limites demasiado rígidos, depois têm dificuldade em sustentar esses limites. A questão da autoridade, não é? A questão dos limites, esta questão da demissão, muitas vezes, dos papéis parentais, em que os pais se assumem como amigos, e, portanto, este do ser amigo tem muito que se diga, porque é uma perturbação ao nível estrutural e ao nível também do estabelecimento de limites. Depois, a clareza das regras de definição e, sobretudo, a capacidade de negociação. E, portanto, os padrões rígidos, a ausência de limites, autoritarismo, a permissividade excessiva, portanto, as famílias têm este comportamento que eu diria bipolar, não é? Ou um autoritarismo excessivo, ou então o largar da corda e a capacidade para a negociação. Nós sabemos que estes fenómenos das crises acidentais têm dois movimentos que são antagónicos, que é o movimento centrífugo e o movimento centrípeto, ao contrário, centrípeto e centrífugo. Ou a família se organiza e se protege das ameaças externas, nomeadamente na morte, nas doenças mais difíceis, ou então se desagrega. E, portanto, muitas vezes o que acontece é que a família fica muito isolada, ou então desagrega-se face a uma situação que é uma ameaça à sua homeostasia. As mudanças têm que ser feitas
pela própria família se lhes fizer sentido, porque, como sabem, uma das regras principais do sistema é que os sistemas têm vida própria, e portanto não se instruem a partir de fora. Isto quer dizer que na primeira oportunidade do sistema não lhes fizer sentido as mudanças, não é? Que os especialistas, que somos nós, técnicos, os especialistas, que nós achamos que eles devem fazer, e se eles não lhes fizerem sentido fazer essas mudanças, eles na primeira oportunidade repõem a homeostasia. E agora, para terminar, não sei como é que estou de tempo, a Alcina pode-me ajudar, só para eu me orientar. Não. Bem, então vou continuar. Falar aqui de um aspecto que é determinante, tem a ver com a afetação do sistema do ponto de vista do seu funcionamento, que advém da convivência permanente com o portador de sintoma de dependência. Esta questão que é fundamental, porque isto tem componentes psicológicas e emocionais muito fortes, mas também tem componentes físicas, ou seja, psicossomáticas. E, portanto, não é raro nós percebermos que existem, ou porque existe um sintoma e todos os outros são mascarados, e quando o sintoma da dependência de comportamento aditivo deixa de ter o poder que tem, aparecem manifestações somáticas que até então não tinham tido espaço. Eu estou a falar às vezes de doenças familiares, não é? E depois, a codependência engendra aqui que é a dependência do dependente. Quando é que sai? Se está consumido, o que é que fez, que riscos é que vai correr, o risco da morte está presente, a minha vida começa a ser governada por isto, são alterados os padrões de sono, alterados os comportamentos alimentares, começamos a ter acesso a uma irritabilidade. Portanto, é importante termos a intenção que o fenómeno da codependência é também não sendo uma entidade neurológica, enfim, tem aqui características do ponto de vista de que afeta os membros de todo o sistema. Exploração do sintoma que ocupa a medida de cada membro do sistema, portanto é importante questionarmos isto. Avaliar como afeta o sistema relacional no interior e sistema exterior, ou seja, isto também afeta o sistema de trocas com o exterior. Não é? As famílias isolam-se, não falam sobre isto porque vivem um processo de imensa culpabilidade e aí dá lugar à somatização, deixam de ter prazer nas atividades que faziam, deixam de ter capacidade para encontrar fatores de satisfação porque estão dependentes do dependente. E, portanto, há uma intervenção que deve ser feita também ao nível desta dependência, já independente do portador do sintoma. Portanto, é um caminho que é feito conjuntamente. E, portanto, e finalmente a prevenção da recaída, que é um aspecto importante, incorporar sempre na intervenção familiar a possibilidade da recaída. E, portanto, no sentido do tratamento da recaída, tem início após a avaliação e eventuais riscos, ou seja, preparar-nos sempre para trabalhar os aspectos da recaída. Os aspectos da recaída, há alguma literatura sobre isso. Os mais clássicos, Gordon e Marlatt, falam no texto do Centro de Competências Comportamentais, no sentido da identificação pelo próprio e pela família dos fatores de riscos e dos sinais internos de aviso de recaída, não é? Identificação dos sinais de codependência. Portanto, o que eu diria, de uma forma, enfim, de modo a simplificar e contextualizar no tempo e no contexto em que estamos, que a preparação e a tomada de consciência da recaída e da prevenção da recaída não deve ser uma coisa menosprezada e deve ser trabalhada, embora não goste muito do termo, mas deve ser abordada no início de todo o processo de reabilitação. Faz parte, ou seja, não há linearidade, não existe uma causalidade única, temos que abandonar essa estrutura de causalidade e de atribuição. A recaída estará presente, pode acontecer, e a graduação das expectativas. Temos muitas vezes, as famílias e muitas vezes os técnicos, uma perspectiva penalizadora sobre o processo de recaída. E um processo de recaída pode ser útil num processo de reabilitação. E eu queria deixar aqui um pouco esta ideia, pedindo desculpa pela eventual rapidez de querer meter o Rocio, passa a expressão, é uma expressão aqui, o Rocio na Rua da Beteja,
é uma expressão aqui da cidade de Lisboa, mas pronto, tendo em conta a complexidade e a multiplicidade de abordagens, quis aqui dar uma forma de sistematizar aqui a informação. Portanto, os objetivos desta intervenção da recaída é facilitar os sentimentos com a recaída, possibilidade de existência do retorno aos consumos, ajustar as expectativas e projeção do futuro e identificação dos sinais de habitual retorno ao consumo. Portanto, é tornar todo o sistema familiar consciente desta crise, consciente da cristalização, consciente dos recursos e consciente que este é um processo que tem impacto ao nível familiar. E, portanto, o nosso olhar, enquanto técnicos, é sobre o sistema que vive uma crise, permitir que haja a expressão das implicações dos sintomas e permitir que, paradoxalmente, que a própria família cresça e dê um salto qualitativo e faça os ajustamentos necessários, como tem que fazer em relação a todas as outras crises naturais e crises acidentais, e nelas se enquadra as doenças graves, as doenças crónicas, perdão, a morte, o desaparecimento, a relação, o desemprego, a guerra, e portanto todas aquelas que não estão previstas. E eu gostava que o nosso olhar sobre os consumos e comportamento aditivo fosse um olhar sistémico nesta perspectiva de envolvimento com a família. E pronto, eu terei disponível para as questões, eu penso que acaba aqui. Vou fazer aqui o stop de... Ok. Obrigada, Não António. sei se cumpri o tempo. Muito cumpridor. E muito também, muito complementar relativamente à abordagem do Rui. De facto, vocês encaixam bem um no outro, numa perspectiva, como tu referias no início, o Rui mais a dar o zoom, não é? Aquela perspectiva de longe e fomos entrando no real, naquilo que é a prática e os problemas concretos das famílias, designadamente aquelas que se confrontam com problemas de dependência no seu seio. Eu tenho aqui uma questão da Luísa Carias que é a seguinte. A transparência dos problemas da dependência entre o utente e a sua família é desejável ou tem limites, nomeadamente a prática do consumo em frente aos seus familiares? Não sei, talvez o António, na sequência desta abordagem mais concreta na área do tratamento e da intervenção do problema, pudesse pegar nesta questão. Eu posso responder já. Sim, obrigado pela questão, é muito pertinente, porque a nossa estrutura dos serviços que nós temos em termos, eu não posso falar pelo público, porque não trabalho no público, mas a ideia que tenho é que o cliente identificado é muito a pessoa que é portadora do sintoma e, portanto, depois depende muito da abordagem o envolvimento da família. É evidente no primeiro contacto, e agora falo pela experiência da barragem, portanto é sempre um contacto com a pessoa, com o próprio. Depois há aqui um trabalho sequencial disto, de que é envolver a família, mas a decisão cabe sempre ao próprio, não é? E quando não há família, ou pode haver decisão de não envolver a família, mas envolver outras pessoas, que são os tais significativos. Portanto, eu diria que o nosso cliente, do ponto de vista da intervenção, estou a falar da fundação, é o cliente, a pessoa que é portadora do sintoma. Num segundo momento, desejável, e acaba por acontecer em 90% das situações, um envolvimento de uma rede primária, e que às vezes até os próprios técnicos do centro de acolhimento, não é? Ou de outras instituições, mas é sempre a circunstância da passagem de informação é sempre decidida pelo próprio, ou seja, a informação, não é? Só passa para a família por decisão do próprio. Nós não podemos, da nossa perspectiva, chamar a família e fazer a regulação. Não nos cabe a nós fazer a regulação. Portanto, é o próprio que depois decide pelo envolvimento da família. Essa proposta está sempre em cima da mesa do envolvimento de uma rede. Não é? E em relação à segunda parte da questão, enfim, nós sabemos que há culturas familiares diversas e tem muito a ver com os fenómenos culturais em relação às permissões e em relação aos consumos. Por exemplo, há situações que, por exemplo, o consumo do álcool era uma coisa completamente
a questão do tabaco, a questão do álcool era uma coisa completamente, mas o álcool mais quase um ritual de iniciação dos jovens e que isso muitas vezes acontecia na presença da família. Nós tivemos também um período em Portugal, por circunstâncias culturais e até políticas, mas culturais e mudanças da nossa sociedade, que o consumo de cannabis foi, de alguma forma, tornado, porque não havia informação, porque era uma coisa cultural, até possível, em alguns meios familiares, que existisse o consumo de cannabis dos pais e dos filhos. Eu acho que, dada a informação que existe hoje, eu creio que existe essa consciência e, portanto, a ideia que eu tenho se deve ou não deve, ou o que é que eu acho sobre isso, eu acho que remeti-me aqui muito para pôr limites estruturais. Ou seja, se nós sabemos que há uma situação que é danosa e lesiva, não é, para a pessoa, é evidente que sabemos que a pessoa faz fora da nossa vista, mas é importante que haja limites. Ou seja, esta estruturação, o modelo estrutural para ver que é limites e fazê-lo na presença é tornar-nos, nós pais, ou eles pais, cúmplices de uma ação que está a ser desenvolvida naquele momento. Agora, como digo, isto respeita, se a família aceitar isso, nós trabalhamos com isso. E, portanto, nós não temos em relação a essa definição de modelo cultural e de interdito, não é para nós uma limitação. Só que para nós temos de ter em conta, de facto, estas questões. Não sei se o Rui, em relação a isto, tem alguma posição diferente, seria interessante. Nós temos muitas posições diferentes e, portanto, sem querer substituir a Alcina aqui no coisa, mas acho que pode dizer qualquer coisa muito rápida, Rui. Bom, de facto nós temos muitas vezes posições complementares, o que é bom. Relativamente a isto, o que nós temos, eu abordo isto do ponto de vista do processo de construção da mudança e todo o processo de construção de mudança implica uma negociação. E para que exista uma negociação é preciso que se criem as condições para a negociação. Nós temos, do ponto de vista dos consumos ou dos comportamentos aditivos, seja de substâncias, seja de net, por exemplo, de jogo, o que nós temos é, à partida, em princípio, temos duas posições radicais, que é um indivíduo que faz parte de um sistema familiar que quer ter um determinado comportamento e um sistema familiar que quer impedir esse comportamento. Deste ponto de vista, é difícil nós termos aqui uma base de negociação, na medida em que uns dizem tu não podes fumar ou tu não podes jogar e o outro diz mas eu tenho vantagens em fumar, eu tenho vantagens em jogar. E aqui sim não temos negociação possível. E, portanto, é por isso que nós entramos na questão da função, que é para que é que isto serve? O que é que tu ganhas com este? E vamos à procura de coisas que são negociáveis. A consequência do fumar e de jogar, muitas vezes, do ponto de vista dos jovens, traduz numa diminuição do rendimento escolar ou numa quebra do rendimento escolar, com o excesso escolar, traduz num aumento das tensões familiares, traduz num aumento da conflitualidade, da degradação de toda a relação, sistemas tensos e muita zanga, como foi aqui referido, no aumento dos segredos. E, portanto, isso não é benéfico para o sistema. Quando nós, no entanto, toda a gente está disposto a negociar isto, que é, se o objetivo é que eu tenha mais sucesso, que os conflitos diminuam, que exista maior clareza na comunicação, isto é uma coisa que normalmente é aceito por todos os membros da família, consumidores e não consumidores. E, portanto, o que nós vamos pensar é como é que nós podemos construir um sistema aqui em que isto aconteça. E o objetivo então é que ele passe a estar mais, que ele não seja tão conflituoso, que se possa passar a comunicar melhor. E o que vamos verificar é que muitas vezes a continuação do consumo ou da adição
vem impedir este processo e a evolução deste processo negocial. E nessa fase aí, assim, porque ambos aceitaram e construíram objetivos comuns face àquilo que foi definido, então aí sim podemos falar na hipótese de fazer uma alteração, que é, se calhar, é mesmo um comportamento aditivo que está aqui a provocar este movimento que não é adaptativo, que está a impedir o insucesso, que está a impedir a evolução e o crescimento, e se calhar temos que o abandonar. E quando esta hipótese é aceita, então podemos negociar essa parte. Não sei se foi claro, isto tem a ver com o estabelecimento do timing e a maneira de abordagem e, sobretudo, a construção de um processo negocial de confiança e a construção de uma esperança na mudança no futuro. Foi claro, sim, Rui. Obrigada. Desculpa estar-te a cortar a palavra, mas se calhar estava aqui a ver, na verdade não temos aqui mais questões, mas eu própria gostava de colocar uma questão, considerando que, parece que tenho aqui o Sérgio Oliveira a dizer qualquer coisa, mas eu já lhe dou a palavra. Agradece a iniciativa. Não. Agradece. E gostava só de, como temos aqui também na nossa assistência pessoas que não estão exclusivamente ligadas ao tratamento, e teremos seguramente também alguns pais, mães e profissionais da área da prevenção. Eu gostava de colocar aqui a questão relativamente ao na vossa perspectiva, e eventualmente até o Rui poderia começar por pegar ele nesta questão. Na vossa perspectiva, quais é que são as características de uma família? Sei que isto não existe, mas tipo uma família tipo, isto é quase $1 milhão, a pergunta de $1 milhão, promotora de crianças e jovens e adultos saudáveis. O que é que seria a base que podia estar na origem deste tipo de pessoas? Considerando Ok. as características da família, claro. Sim. Ok. E, portanto, Estou a ouvi-los, não estava a ouvir e agora já os estou a ouvir. Nós estamos a ouvir, Lúcia, também. Está bem. Ok, é assim, o António começou há bocado falou nisso. Todas as famílias, todos os sistemas têm uma estrutura, têm uma certa forma de organização. E, portanto, a primeira coisa que nós vamos ver é como é que a estrutura está criada. Se é uma estrutura equilibrada e funcional, se tem poderes bem definidos, se os canais de comunicação são claros, se há possibilidade de comunicar e de partilhar essa comunicação, se há confiança para isso, se há trocas afetivas gratificantes, se a pessoa se sente suportada, se sente que a família enriquece a sua procura de soluções na construção das soluções, enriquece das soluções que procura, não é? Dos problemas que enfrenta, nós consideramos que à partida temos boas condições para isso. Quando nós temos uma família que está muito desorganizada, portanto, que está mais perto do caos, em que o poder e os canais de comunicação não estão bem definidos, em que as trocas afetivas não são pelo suporte e pelo apoio e pela construção de futuro, mas são mais pela zanga, pela repressão, pela rigidez de soluções não adaptadas. Nós pensamos que temos mais coisas a mudar. Há aqui sim um aspecto que eu gostava de falar muito rapidamente, porque é muito importante, que é a questão das atualizações. Isto é, o processo de mudança não ocorre sempre ao mesmo tempo em todos os membros da família, nem à mesma velocidade. E Muito rapidamente, Rui. muito rapidamente, muitas vezes nós temos relações que se mantêm e que já não são adequadas. Quando eu continuo a tratar um filho de 25 anos como se eu tivesse 5, há qualquer coisa que não está a funcionar bem. E quando o filho de 25 anos se porta efetivamente como se tivesse 5, também não está a funcionar bem. Portanto, há aqui sim atuações que têm que ser feitas do ponto de vista da relação, do ponto de vista da partilha do poder, do ponto de vista do crescimento, que são muito importantes de serem feitas, e isso tem a ver também com uma coisa que o António disse, que é a exploração das competências que as famílias têm
para terem consciência delas e para as utilizarem da maneira mais conveniente. Obrigada, Rui, pela tua síntese a esta difícil pergunta. Há aqui uma questão que também valia a pena realçar, não sei se o António ainda quer pegar aqui nesta questão, e que eu, na minha perspectiva, seria interessante também fazer aqui uma ressalva que não estamos a falar apenas de consumo de substâncias, estamos a falar de ecrãs, estamos a falar de jogo, estamos a falar desses comportamentos aditivos, que é efetivamente uma preocupação atual junto às famílias, designadamente aquelas que estão com jovens e adolescentes na sua fase de desenvolvimento, e que não sei se o António quer pegar nisto, se teria interesse em pegar na questão de que isto de facto não é educar para as dependências, é educar para a saúde e para a qualidade de vida, não é? Portanto, é uma coisa mais abrangente do que de repente vamos prevenir as dependências. Não sei se António. Estás sem microfone. Ainda estava na fase do cinema mudo. É muito pertinente essa questão, até porque a nossa abordagem é aos comportamentos aditivos e dependências, com ou sem substância. E este é o tema central, ou seja, que é do ponto de vista daquilo que é da ciência, portanto, aquilo que um padrão aditivo é aquele que compromete a determinada altura aquilo que são as funções normais da vida habitual, que é uma perturbação, quando se despende demasiada energia, que parte da energia da vida cotidiana num desenvolvimento de uma tarefa e se deixa para trás outras tarefas, não é? Isto tanto se aplica com ou sem substância. Há uma coisa que nós não falámos e que me parece que tem importância e que vai responder colateralmente à questão, e que é a existência ou não, muitas vezes, de patologia dual, de problemática de saúde mental, de doença mental, e que muitas vezes estas substâncias ou estes comportamentos existem concomitantemente com a doença mental. Estou a falar das depressões, estou a falar de coisas que são subdiagnosticadas e que tanto o álcool como o antidepressivo, ou como o cannabis, ou como outras substâncias, ou como o comportamento aditivo, são indicadores aí próprios deste subdiagnóstico. E, portanto, há aqui um cruzamento, que é o cruzamento da doença mental e das dependências, em que não sabemos exatamente o que é que começa primeiro, e muitas vezes o que acontece é que o próprio consumo aqui nas substâncias funciona como automedicação. Nós sabemos, nas teorias explicativas das dependências, nós encontramos uma das hipóteses que toma mais força é a hipótese da automedicação, que é a substância ou o comportamento ser utilizado como nivelador de uma determinada patologia, de um certo mal-estar. É um bocado aquela história, os miúdos estão ligados ao telemóvel a noite inteira e por isso têm perturbação do sono, ou porque têm perturbação do sono estão nos ecrãs, não é? Esta é a questão. E, portanto, nós temos de estar muito atentos a este impacto. E a perspectiva preventiva é sempre esta. Seja qual for a formatação da família, é importante a presença, a vigilância, não é? Aquela história da quantidade e da qualidade. Não estou em quantidade, estou em qualidade. Não. A quantidade é importante também. E fazer o acompanhamento e a questão da rigidez, não é? Uma coisa é a autoridade e é a afirmação da hierarquia e da referência. Outra coisa é a excessiva rigidez, que faz com que as coisas nos escapem. E, portanto, eu diria, para a família protetora, o importante seria esta presença, seria a vigilância e seria a capacidade de comunicar. E muitas vezes meta-comunicar sobre as condições da comunicação e a expressão adequada dos afetos. Não é? Que muitas vezes não fazemos isso. Agora, esta problemática é cada vez mais premente e expõe mais as famílias com e sem substância. Portanto, embora nós saibamos que às vezes existem as duas, não é? Obrigada, António. Obrigada, sim. Eu, como não estou a ver a mensagem do Sérgio Oliveira, Lúcia, se calhar podias abrir o microfone ao Sérgio só para ele colocar rapidamente a questão, porque já ultrapassámos o tempo, para que, por favor, Sérgio, se puderes ser rápido. Consegues, Lúcia? Estou aqui à procura do Sérgio. Ele pôs a mão e disse parabéns por isso. Ele pôs a mão. Mas não sei se era para falar. Sim. Sérgio, já podes. Olá, Sérgio,
Já. Eu coloquei uma questão que é o seguinte, porque estamos a falar da família, portanto quero saudar o tema. Uma vez estamos a falar da família, esquecemos que estamos a viver um período de festas muito complicados para os nossos jovens, e mais complicados até para a família dos nossos jovens. Estamos nas festas académicas, temos muito consumo de álcool, temos algumas misturas, que é o álcool mais a coca, que todos nós conhecemos como o coca etileno. E eu pergunto duas coisas que são, para mim, fundamentais. Sabemos que há muitos acidentes rodoviários, sabemos que há muitas agressões em algumas discotecas e estamos a assobiar para o lado desta situação. Responsabilizar primeiro a economia, uma vez que a economia está a vencer a saúde, portanto, ganha sempre a economia, perde sempre a saúde. O que eu pergunto é o seguinte: nestas festas, seja nas discotecas, seja na organização das associações académicas, o que é que nós podemos fazer, ou que devem eles poder fazer, para tratar uma intoxicação destes jovens? Porque são eles os que ganham e, portanto, são eles que devem ser responsabilizados. E a segunda questão tem a ver com depois tratar, de facto, este tipo de doentes que normalmente não querem ser tratados. Esta é a grande preocupação das famílias. É isto que eu espero que quer o Rui Pedro Silva, quer o António, respondam, porque é o que as famílias querem ouvir. Elas conhecem o comportamento dos seus filhos. Eles sabem como se comportam. Mas o problema é quando estão na discoteca ou quando estão na festa, quem é que tem que ser responsabilizado? É esta a questão. Obrigada, Sérgio, obrigada. Não sei quem é que quer pegar, António, Rui, Rui. rapidamente. Rui Muito tá. rapidamente. Quem começa? É Rui, força. Ok, bom, isto aqui assim, a resposta que eu daria é que isto tem um comportamento prévio, que é o que é que aconteceu a estes jovens, porque é que eles necessitam de usar o álcool como mediador da relação, o que é que aconteceu no processo de crescimento deles, da sua relação com os outros, que eles não se podem relacionar com os outros, nem podem trazer prazer, tirar prazer disso, sem ter a introdução de substâncias como mediador dessa relação. Portanto, isto é a primeira questão. O que é que nós podemos fazer com estes jovens? Antes, previamente, numa lógica de prevenção. Depois há outra coisa que é, in situ, temos experiências, que são as experiências no domínio da redução de riscos e minimização de danos, e nomeadamente a existência de equipas que estão nestes festivais e que abordam jovens e que podem ver como é que estão e que fazem testagem de substâncias que estão a ser consumidas e que falam com eles e que veem se eles estão a fazer estes consumos sozinhos ou se estão acompanhados numa rede que pode perceber se a coisa está a degradar-se muito ou não e que possam ter algum papel contentor, também parece que é importante. Isto assim, ao nível dos consumos, em festas e festivais, parece-me que são as grandes medidas que nós temos, uma na ótica da prevenção, outra na ótica da redução de riscos e minimização de danos. Relativamente à questão da família, nós temos aqui assim, um aspecto muito importante, que é, o Sérgio fala de uma coisa que nós chamamos os pacientes involuntários. Isto é, são pessoas que, tendo um problema, não reconhecem o problema que têm e, portanto, não procuram ajuda. Ora, se o jovem não reconhece o problema, a família o reconhece. E quando a família pede uma intervenção, e quando nós fazemos uma intervenção familiar envolvendo o jovem, nós conseguimos uma coisa muito importante, que é a legitimação da criação do sistema terapêutico, que o jovem não nos dá. Porque se ele não tem problema, não precisa de nós e não está a fazer nada. Quando envolvemos a família, nós temos legitimidade para intervir e aquilo não é um problema de jovem, mas é um problema de todo o sistema familiar. E, portanto, aí sim nós podemos intervir e envolvê-los de maneira muito mais eficaz do que quando fazemos apenas uma abordagem individual. Não sei se Obrigada, respondi isso. Rui. Sim, parece-me que sim. Obrigada, Rui. Eu, se calhar, passava só aqui uma última questão que foi colocada pela Cláudia Estorrado, e que será para o António, e que tem a ver com, na sequência da intervenção anterior do António, é a doença mental que potencia o consumo ou é o consumo que contribui para o desenvolvimento da doença mental?
António, gostarias? Sim, sim, essa é a questão debatida por muitos cientistas. Nós sabemos que todos nós vivemos no equilíbrio e face a determinadas situações de vida, esse equilíbrio pode ser perturbado pelo acontecimento e sabemos que em determinadas situações coabita uma estrutura que pode levar a que haja aquilo que nós chamamos o episódio inaugural em termos de doença mental, ou seja, muitas vezes o consumo em situações, o consumo durante um curto prazo de tempo e com um forte consumo durante estou a falar de substâncias, não é? Pode precipitar o surgimento de manifestações, por exemplo, uma esquizofrenia. Ou seja, um episódio inaugural pode acontecer na sequência de um surto psicótico, não é? Por causa de uma indução de uma substância. E a partir daí haver um quadro que é compatível com a existência de doença mental. Noutras situações, por exemplo, o álcool, não é? Que é utilizado muitas vezes como situação no antidepressivo, é já uma resposta. O que acontece muito quando há internamentos, por exemplo, em comunidades terapêuticas, quando se retira a substância que funcionava como estabilizador, por exemplo, nas perturbações bipolares, não é? Os transtornos bipolares, o que acontece é que a substância funcionava exatamente como estabilizador do humor. Quando se retira a substância, assistimos a manifestações da própria doença. Ou seja, por um lado, a doença pré-existente já potencia o início do consumo, como hipótese de estabilização. Por outro lado, o próprio início de consumo pode manifestar, em determinadas situações, pode precipitar o surgimento da doença mental. Portanto, não existe... É um pouco esta história que é que começa primeiro. Sabemos que elas são concomitantes e que há uma grande dificuldade em separar uma da outra. A aceitação do diagnóstico é muito difícil em contexto de comunidade terapêutica. A aceitação da medicação e que é para a vida, não é? Do ponto de vista da doença mental instalada, estou a falar de algumas patologias, não é? Mais severas, é muito difícil, porque o consumo aparece um bocadinho como resposta compensatória. Portanto, não existe esta causalidade, podem surgir ao mesmo tempo e pode ser de inícios diferentes. É aquilo que a literatura aponta, portanto, que é os fatores precipitantes e os fatores predisponentes. Pronto, é importante. Obrigada, António, pela resposta. Eu penso que temos que terminar por aqui. Sem dúvida, um tema muito interessante e apaixonante e que poderíamos ficar aqui a colocar questões por mais tempo, mas já ultrapassámos o nosso limite. Agradeço ao António Coelho, agradeço ao Rui Pedro terem simpaticamente e com muita competência ter estado aqui conosco na dinamização desta videoconferência. Agradeço também a todos os participantes que tiveram também connosco durante este tempo. Agradeço à Lúcia e passo a palavra à Lúcia para que encerre a sessão. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Muito obrigada, obrigada. Eu peço desculpa, tive aqui um percalço técnico, mas retomei, já está tudo resolvido. Agradeço também ao Dr. Rui Pedro, ao Dr. António Coelho e à Dra. Alcina Ló por este excelente momento de disseminação de experiências inovadoras de informação e conhecimento. Assistiram a esta videoconferência 189 participantes, agradecemos a todos a participação e interesse. Informamos que a videoconferência ficará gravada e disponível nas plataformas digitais do CICAD. A próxima videoconferência do CICAD irá ter lugar no dia 3 de maio e será em inglês e terá como tema, vou dizer em inglês, Behavioral Tracking, Responsible Gambling and Player Protections. How can technology be used to identify and prevent problem gambling? Ficamos também a aguardar a vossa participação na próxima videoconferência. Obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada aos conferencistas, Alcina. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Por estar aqui. Ok, obrigada.